Eu vou apresentar para você as partes mais importantes e as funções mais importantes de uma máquina de costura doméstica, a costurar na máquina de costura doméstica. Essa aqui é a minha máquina de costura, ela é uma doméstica Singer, facilita, e existem modelos variados de máquina de costura doméstica. Porém, todas elas seguem mais ou menos o mesmo princípio sempre. Então, eu vou apresentar para você aqui as partes mais principais. Toda máquina de costura é composta por essas partes. Primeiro, o volante, que é essa pecinha aqui. O pedal, que eu botei aqui em cima da mesa para vocês verem. Seletor de pontos. Logo acima do seletor de pontos, você tem aqui a posição da agulha, que pode ser central ou nas laterais direita e esquerda. Seletor de pontos decorativos ou flexíveis. Barra da agulha e pé calcador. Logo abaixo, a gente tem aqui a chapinha, onde fica a bobina, de onde sai a linha de baixo da sua máquina de costura. E acima da barra da agulha, você tem um seletor de tensão da linha. As outras partes estão aqui posicionadas, distribuídas na máquina, e elas servem para passagem de linha, encaixe de outros equipamentos, de utensílios que a gente usa para mudar ponto e para facilitar algumas costuras. Agora eu vou mostrar para você cada uma dessas partes com a função delas num vídeo aqui bem rapidinho, só para vocês entenderem e fixarem e já começarem a costurar. Começando aqui pela parte traseira da máquina, a gente tem aqui o volante, e aqui logo abaixo do volante a gente tem a tomada de alimentação, e a gente tem o botão de ligar e desligar a máquina. Quando o botãozinho estiver aqui na posição de bolinha, ele está desligado. Quando coloca na posição de tracinho, ele liga a máquina. Então a gente vai manter a máquina desligada. O volante, ele pode ser girado manualmente também, tá? Às vezes você precisa girar o volante para levantar e abaixar a agulha manualmente ou até para fazer alguns pontos manualmente. Isso aqui dentro é o botão que serve para você alimentar a bobina da máquina, que é aquela pecinha que vai lá dentro da chapinha da agulha. Trazendo aqui para cima da máquina, você encontra aqui o enchedor de bobina. O enchedor de bobina, para ser acionado, você precisa colocar ele assim para o lado. Quando você coloca para o lado e aperta aqui o pedal, ele começa a girar e encher a bobina. E essa linguetinha aqui, ela serve para delimitar o quanto da bobina pode ser enchida, tá? Para não passar e não embolar. Então, eu vou manter aqui ela na posição certinha. Aqui por cima, então, você vê os passadores de linha. Você vai passar a linha por aqui, vai passar aqui, vem pra cá, e aí você vai descer a linha aqui pra frente. Aqui na frente da máquina, então, a gente tem de baixo pra cima o seletor de pontos. Esse disco aqui, na verdade, ele pode conter muitas funções diferentes. No meu caso, ele tem aqui o seletor de pontos, tá? Que vai escolher qual é o comprimento do ponto, vai do 0 ao 5. Tem embaixo aqui a função de caseamento automático. E esse botãozinho aqui no meio, quando você aperta, ele faz a costura de retrocesso. Logo acima, a gente tem aqui, olha, seletor de posição da agulha. Você tem 3 posições da agulha: lateral, central e a outra lateral, sendo que um lateral direito e outro lateral esquerdo. Essa pecinha aqui, ela funciona como um regulador de tensão dos pontos flexíveis, que são pontos que você não precisa conhecer agora, mas eu só vou falar que é para você não ficar perdido. Tudo que tiver aqui marcadinho em vermelho na sua máquina, no meu caso aqui a máquina Singer, indica que é relacionado ao ponto flexível, que são esses pontos mais decorativos aqui da máquina, tá? Então, esse regulador aqui você só vai usar quando você estiver trabalhando com pontos flexíveis. Aqui a gente tem o disco que troca esses tipos de pontos. Você não vai usar muitos pontos desse daqui, então eu não vou explicar isso para você agora. Basta você saber que aqui na posição A, equivalente a essa posição A, com a agulha normal e o ponto normal aqui, você vai costurar a costura reta
ou a costura em zigue-zague. Aqui do lado você tem o seletor de zigue-zague. Esse seletor aqui, é onde você vai escolher qual é a largura e tensão do zigue-zague que você quer. Essa marquinha aqui, essa posição aqui do zigue-zague, indica que é até onde você pode subir o zigue-zague se estiver trabalhando com agulha dupla. Vocês podem ver que tem duas pontinhas. Então, sempre que for trabalhar com agulha dupla, o limite é até aqui. Se você passar daqui, você vai quebrar a agulha. E aí aqui a gente tem o passador de linha. Ele desce, passa por aqui por dentro desse outro seletor. Esse seletor aqui, ele vai governar a tensão da linha, tá? É onde você governa a tensão da linha de cima. O meu geralmente fica entre o 0 e o 3. Normalmente, quando você está fazendo uma costura normal, você não precisa modificar isso. Você vai passar a linha aqui, também por essa linguetinha, e vai descer. E aqui embaixo vou mostrar para você a função dessa barra aqui da agulha. Em todo esse ponto aqui, a gente tem esse conjunto que trabalha a costura. Aqui atrás você encontra a haste. A haste é onde fica preso o pé calcador, que também é conhecido como sapatilha. Então, você pode chamar tanto de pé calcador ou sapatilha. E ele fica preso nessa haste aqui atrás. Aqui a gente tem a barra da agulha. Essa barra aqui é onde você prende a agulha. E você vê também aqui alguns passadores de linha. Quando a linha desce, ela tem que passar dentro dessa molinha e passar dentro da molinha aqui da agulha, antes de entrar na agulha pela frente. Esse aqui é o parafuso que solta a agulha. Quando você quiser trocar a agulha, você vai afrouxar o parafuso e aí você retira a agulha. Quando você colocar a agulha, você aperta o parafuso novamente e ela já vai estar bem presa. Essa daqui é a chapa da bobina. Ela tem muitas funções. Aqui embaixo do pezinho calcador, ela tem uns serrilhados, que são os dentinhos que ajudam a passar a costura para trás. Ele vai puxando o tecido e vai passando ele na velocidade certinha para que o ponto fique perfeito. Você vê aqui algumas ranhuras no lado direito e no lado esquerdo. Essas ranhuras, elas servem para guiar a sua costura. Principalmente quando vai fazer bainha, você consegue guiar o tamanho da bainha, da largura da bainha, através dessas ranhuras aqui, tanto de um lado quanto do outro. Abrindo a chapa da bobina, você vai encontrar todo o conjunto de costura da bobina, que fica todinho aqui dentro. Aqui tá o carretelzinho, que é a bobina. E essa pecinha aqui é a caixa da bobina. A caixa da bobina sai daqui e essa pecinha aqui da chapinha também sai, se você levantar e puxar dessa forma aqui. Você vai ver aqui muito depósito de poeirinha, de pozinho e de fiapo aqui dentro. Que isso daqui precisa ser limpo periodicamente. Sempre que você acabar de costurar, se puder, passe uma escovinha ou passe o pincelzinho que vem junto com a máquina e ajuda a limpar. Muitas vezes, quando você está costurando, a sua costura sai errada ou sai feia porque tem excesso de fiapo aqui nessa caixinha. E para limpar esse conjunto aqui de baixo, você vai usar então um pincelzinho. O meu é bem antigo, veio junto com a minha máquina. Você vai retirar todo esse fiapinho. Com o lado do pincel você vai varrendo e com o lado da pontinha você vai tirando dos cantinhos mais difíceis. Manter uma boa limpeza da sua máquina vai ajudar as suas peças a ficarem mais bonitas, a costura vai ficar mais perfeita e a sua máquina vai ter uma maior durabilidade.